Hoje, para encerrar essa série, eu quero falar sobre o encontro de Jesus com o jovem rico. Esse texto vai ser a base, né, da nossa reflexão. Esse encontro vai ser a base da nossa reflexão nessa manhã. Esse homem é uma das pessoas, se não a única pessoa que a gente vê que foi até Cristo voluntariamente, mas ele não saiu transformado daquele encontro. Aquele encontro não teve um efeito que poderia ter tido na vida daquele homem. E ele foi à procura da presença de Deus, ele buscou Jesus, mas parece que ele não encontrou o que ele queria nessa busca. E não encontrando o que ele queria, ele simplesmente virou as costas para Jesus e saiu ali como ele estava, não é? E quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo e reconhecemos o valor que é em Cristo, a gente nunca vai sair da forma como a gente chegou, meus queridos. Mas aconteceu isso com aquele homem, mesmo ele sendo amado por Jesus, que a palavra diz isso, ele desperdiçou a oportunidade de se tornar um discípulo de Jesus e de seguir a Cristo. Então, vamos ver então o que está escrito sobre esse encontro. Eu acredito que você já possa ter ouvido falar, então não vai ser tão complicado você perceber esse texto, mas ele é tão profundo, né? E dificilmente a gente vai conseguir esgotar toda a profundeza que existe nesse texto. Mas vamos lá, nós encontramos esse relato tanto no Evangelho de Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, né? Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 18. Tem um ou outro detalhe que é contado de uma forma diferente, mas nós vamos ler o texto em Marcos, ok? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Marcos e nós vamos acompanhar a leitura. E a partir do verso 17, Marcos 17, 22. Vamos nos ater a esses versículos. E o verso 17 diz então que, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai, a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então é assim que aconteceu o encontro de Jesus com aquele homem. Quem era? Quem era aquele homem? Nós podemos, vamos voltar aí no texto para a gente observar então quem era esse homem. A Bíblia não fala do seu nome, né? Ele não menciona detalhes sobre quem ele era ou sobre aquilo que ele fazia. Lá em Lucas, se nós irmos buscar ali nas palavras de Lucas a descrição desse homem, ele, além disso que nós lemos em Marcos, ele se refere a esse homem como um homem de posição. E a gente, vendo as diferentes traduções para esse texto, a gente pode entender que ele poderia ser um chefe religioso. A tradução, o livro traz essa ideia, né? Um homem importante, segundo a NVI, um homem de alta posição. Enfim, ele era alguém importante naquela cidade, né? Naquele contexto. E ele tinha um status social, um elevado status social. E tudo indica que ele tinha prestígio, tinha reconhecimento naquela comunidade. Ele era alguém influente, né? Há uma tradução que fala que ele era um príncipe. Ele era alguém, na verdade, que tinha poderes nas suas mãos. Esse é o nosso entendimento, né? Alguns dizem que ele poderia ser o chefe de alguma sinagoga, mas o fato é que também, na leitura desse texto, a gente consegue observar que ele era um bom homem, né? Um bom homem, um homem de princípios, um homem de bom procedimento, um homem religioso, afinal de contas, né? Viu como ele vivia, ele cumpria aqueles mandamentos, e eu acredito que aquilo fosse realmente, de fato, uma realidade no sentido da sua conduta, no sentido da sua reputação. Ele era um homem que procurava fazer as coisas corretas, né? E tanto Marcos e
e Mateus e Lucas, todos eles falam também que ele era um homem muito rico, né? Ele não era só um homem rico, ele era um homem muito rico, ele era um homem riquíssimo. Ele era um homem cheio de propriedades. Se não me engano, é Lucas que diz que ele era um homem dono de muitas propriedades. Então, vamos imaginar alguém assim hoje, encontrando-se com Jesus, ok? Será que com essas descrições você consegue formar uma ideia na sua cabeça de como era esse homem, o perfil dele, que tipo de roupa que ele estava vestindo, né? Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, o perfume que ele usava, o tipo de sapato que ele calçava, como que seria? Imagina essa ideia de um homem jovem e rico na sua cabeça, né? Importante, enfim, como nós já falamos aqui. Então, a Bíblia diz que esse homem vai até Jesus. E o texto nos aponta também, né? Então, além da gente perceber quem era esse homem, o texto nos mostra como e por que esse homem foi até Jesus, né? Marcos diz que ele foi a correr, né? Jesus estava a passar a caminho pela cidade, como ele sempre fazia, ministrando, curando, ensinando, ele estava ali de passagem, e esse homem vai ao encontro de Jesus, ele vai a correr, ele corre, né? E então a gente entende que ele tinha uma pressa, uma certa ansiedade, uma certa expectativa, né? Um anseio de encontrar Jesus, de não deixar Jesus passar, dele não perder aquela oportunidade de se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que ao encontrar Jesus, ele ajoelha-se aos pés de Jesus, né? E a gente pode perceber então um sinal de respeito, um sinal de humildade daquele homem. E ele faz isso à frente de todas as pessoas, à luz do dia. Diferente de Nicodemos, né, que encontrou Jesus na calada da noite, quase que secretamente ali. Aquele homem que talvez tivesse também uma reputação, uma presária, assim como Nicodemos tinha, ele não se importou muito com aquilo naquele momento. Ele realmente, ele vai até Jesus, e muitas pessoas testemunharam esse encontro, né? Então parece que ele não estava muito preocupado com os olhares, o que as pessoas vão pensar a respeito dele, porque a pergunta que ele ia fazer era uma pergunta um tanto curiosa. E talvez aquilo pudesse gerar uma impressão ruim, por que esse homem tem dúvida da salvação dele, sendo que ele é um homem tão bom, mas enfim. O fato é que ele não se importou. E isso é admirável, né, meus irmãos? Porque tem muitas pessoas que talvez não tenham se achegado até Jesus, não tenham buscado Jesus, não tenham se aproximado de Jesus, porque elas estão tão preocupadas com aquilo que vão pensar delas, né? Mas eu até queria conhecer um pouco mais, eu até queria visitar aquela igreja, eu até queria conhecer um pouco mais da Bíblia, mas o que vão pensar de mim? Enfim. Não era preocupação daquele homem, né? E a Bíblia diz então que ele corre, se ajoelha e ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta e a pergunta foi: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Essa era a grande questão, a indagação do coração daquele jovem. E ele tinha necessidade por essa resposta, né? Isso que a gente percebe. E esse anseio, essa pergunta foi o que levou aquele jovem até Jesus. Então, quando a gente imagina essa cena toda, né, de quem ele era e como foi esse encontro, eu acho que a gente pode assim presumir que aquele homem não tinha uma segurança a respeito da vida eterna, da salvação. Sim ou não, meus irmãos? Ele não tinha uma convicção, por isso ele fala: o que eu posso fazer para alcançar? Ou seja, não era algo ainda que ele julgava ter alcançado, né? Então, ele não tinha a vida que ele tinha, as suas virtudes, o seu bom procedimento, né? A religião que ele praticava, o poder, as riquezas, nada disso fazia com que ele se sentisse seguro em relação a vida eterna, né? Não fazia com que ele se sentisse repleto ou esperançoso a respeito dessa vida, né? Quem sabe até ele sentisse um vazio na sua alma, né? Algumas pessoas interpretam essa busca de Jesus por Jesus dessa forma. Realmente havia algo que não fechava no coração dele, né? Mesmo ele tendo tantas coisas, mesmo ele tendo tudo que ele queria, tudo que ele podia. Quem não quer, né, meus irmãos? Ter dinheiro, ter reconhecimento, ter uma boa fama. Quem não deseja isso? E às vezes as pessoas, elas colocam até nisso a esperança delas de vida, né? De satisfação das suas almas. Mas aquele homem, tendo tudo isso, parecia que ainda algo lhe faltava. E por isso ele foi buscar Jesus. A
a sua questão ainda era: Jesus, o que me falta? Me diz, o que me falta, né? Parece mesmo que ele tinha consciência, né? Alguma consciência dessa necessidade de salvação, né? Ou tinha sede dela, ele queria ser salvo, né? Ele queria ter a certeza da salvação. Eu me lembrei, pensando nisso, que a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 3:11, que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. O próprio Deus colocou esse anseio. E eu acredito nisso mesmo, que há dentro de nós um anseio por algo que está além da nossa existência, né? Daquilo que nós podemos tocar e ver hoje e agora. A eternidade foi plantada pelo próprio Deus nos nossos corações. Mas apesar da gente ter esse anseio aqui, a gente não consegue, de fato, compreender intelectualmente, a gente não consegue perceber exatamente, não conseguimos ter uma noção profunda do que de fato é essa eternidade, ou essa vida eterna. Nós somos tão limitados, né, meus irmãos? E ainda que a gente ouça falar, ainda que a gente anseie por isso, nós nem sabemos expressar exatamente o que é isso. Sim ou não? É só comigo que acontece? E a eternidade, na verdade, se a gente for definir, ela é muito mais do que um tempo que é indefinido, né? Que não tem começo, que não tem fim. Não diz respeito só essa questão de tempo, para a gente compreender mesmo o conceito da eternidade bíblico. Nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos colocar os nossos olhos nele, porque a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, não é verdade? Ele é o Pai eterno, ele é o Rei da eternidade. A Bíblia descreve o Senhor dessa forma. Nós sabemos que o nosso Deus é eterno. E tudo que é eterno se encontra em Deus. E tudo que está fora de Deus é temporal. É efêmero, é passageiro e está sujeito a sofrer mudanças. Tudo o que é eterno se encontra nele. Ele é o eterno. E essa vida que o jovem alcançava, o pastor Wagner fez menção, né, esse termo, não sei se foi no domingo passado ou em outro momento, em que é a Zoe, né? Vida eterna, essa vida plena, essa expectativa do jovem era sobre essa Zoe, uma plenitude de vida. E é essa vida que Jesus nos oferece, que é uma vida real, uma vida plena, uma vida genuína, uma vida vigorosa, uma vida devota a Deus, uma vida abençoada. Em parte, nós já podemos experimentar nesse mundo, né? Aqueles que colocam a sua confiança em Cristo podem experimentar nesse mundo agora, né? Bênçãos relacionadas a essa eternidade, bênçãos e que, né, futuramente também virão sobre as nossas vidas. Então, a vida eterna, ela é além da existência depois da morte, é além do que acontece depois daqui. A vida eterna fala sobre a nossa relação com Deus, fala sobre uma relação pessoal e uma relação transformadora com o Deus eterno. E mais uma vez, essa vida pode começar a ser experimentada aqui, agora. Não é algo só reservado para nós depois da morte, já não nesse mundo, já não com esse corpo terreno. Percebem isso, queridos? Nós precisamos entender o que é a vida eterna. A vida eterna é nós sermos participantes de um reino onde Deus vive, onde Deus habita, onde Deus governa. Vida eterna é andar numa comunhão com Deus plena e sem fim, que não se acabe, que não se acabará. E a humanidade, como a gente vê na história desse jovem, anda sempre a procurar por essa vida que parece que está faltando, né? Por essa Zoe. Nós andamos a procurar por isso, e os homens estão a procurar nos mais diferentes lugares, nos mais diferentes sítios, nas mais diferentes pessoas. Nas mais diversas coisas, as pessoas estão a buscar. Nas mais diversas experiências, nós estamos buscando algo para satisfazer essa fome da vida eterna, da plenitude de vida, da plenitude da vida. Sim ou não, meus irmãos? E é interessante, eu estava a ler, teve um livro que foi uma bênção para nós nesses dias. Nós recebemos de presente e foi muito, calhou nesse momento que a gente estava ministrando, né, Wagner, sobre essa série, o Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur.
E ele diz assim a respeito dessa busca que o homem tem por todos os lugares. Ele fala assim que Satanás é mestre em enganar quando se fala em falsa segurança de salvação. Ele trata de assegurar-se de que a maioria das pessoas nunca encontre a vida eterna, fazendo-as gastarem a vida inteira procurando-a nos lugares errados. Eu queria que você pensasse sobre isso, queridos. Satanás é mestre em enganar quando se fala na falsa segurança da salvação. Ele trata de assegurar-se que a maioria das pessoas nunca encontre a vida eterna, fazendo-as gastarem uma vida inteira a procurá-la nos lugares errados. Isso é uma realidade, queridos. E aquele homem, nós estamos aqui na história a meditar sobre ele, ele foi buscar as respostas sobre a vida com a pessoa certa. Ele foi trazer as suas questões até Jesus, que de fato era o único que podia salvá-lo. O único caminho que leva a Deus, o único caminho que leva o homem ao céu. Aquele que é a porta, não foi isso que Jesus disse? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, em João 10:9. Mas o problema é que parece que aquele homem, ele ainda não tinha um real entendimento disso. Ele ainda não tinha um real entendimento de quem Jesus de fato era. Muito provavelmente ele não cria, não confiava que Jesus era aquele que dizia ser Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. É possível que ele, quando chegou naquele momento aos pés de Jesus, não identificava Jesus como esse Messias, como esse Salvador da sua alma. O Filho de Deus, aquele que o Pai enviou ao mundo, porque amou tanto o mundo que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo o desenrolar desse texto nos faz entender isso, que apesar de ter ido com um anseio genuíno até a pessoa certa, esse homem não via Jesus como essa pessoa certa. Provavelmente ele viu os milagres que Jesus fez, ele viu Jesus passar, ele via Jesus a ensinar. Ele ouviu os ensinos de Jesus, ele não só ouviu com seus próprios ouvidos, mas ouviu falar sobre Jesus, né? Os testemunhos de outras pessoas, ele ouviu falar dele, ele ouviu o próprio Jesus falar. Uma coisa, queridos, é isso. É a gente ouvir falar, é a gente conhecer coisas a respeito de Jesus e das boas palavras que Jesus fala. Outra coisa é nós colocarmos a nossa confiança nele como o único capaz de salvar as nossas vidas. É sobre isso que eu quero dizer. Então, o jovem rico estava por ali, por onde Jesus caminhava. E Jesus, ele despertava mesmo a curiosidade das pessoas, né? Jesus despertava a raiva de muitos, mas despertava a admiração das pessoas, porque ele era um mestre, um rabino que falava como nenhum outro, que ensinava com autoridade, né? Os próprios fariseus, as pessoas reconheciam isso, a autoridade que tinha naquele homem, né? E isso era tão maravilhoso. Era um mestre como aquele jovem nunca antes havia visto, havia conhecido por ali. Tanta eloquência saía da sua boca e ele deve ter pensado que aquele grande mestre poderia trazer uma resposta daquilo que era o anseio do seu coração, a dúvida do seu coração. E eu creio que, sabe, queridos, hoje ainda muitas pessoas estão ouvindo, né, falar de Jesus, ouvindo sobre os feitos de Jesus, ouvindo testemunhos do que Jesus fez nessa família, nessa casa, naquele lugar, naquela igreja. As pessoas estão ouvindo dizer sobre Jesus, como ele pode transformar a vida das pessoas. As pessoas gostam de ouvir as palavras bonitas de Jesus, né? As palavras tão sábias de Jesus. E gostam de ouvir as músicas que falam sobre Jesus, ou que nós cantamos para Jesus. Tem muita gente que é afeiçoada por isso, né? Que é assim, atraída por isso. E isso faz com que as pessoas cheguem de alguma forma até Jesus, pensando que ele é um bom mestre, um bom homem que pode lhe ensinar sobre coisas espirituais, princípios da vida, para que a gente possa viver melhor. Parece que o jovem, e muitos hoje ainda não acreditam que Jesus é bem mais do que um bom mestre, né?
Jesus era bem mais que um bom mestre que ia falar: meu filho, anda por esse caminho. Você tem que fazer isso, isso e isso. Não, Jesus, ele era o próprio caminho. Jesus, ele era a própria vida que aquele jovem procurava. Jesus era o próprio caminho para o céu. Jesus é a vida eterna. Já lemos muitas vezes, não nos cansamos, porque nós estamos aqui para anunciar quem é Jesus, a sua obra e as boas novas do Evangelho. Então eu quero trazer textos aqui que confirmem a respeito disso. E se você não sabia, meu querido, você vai ficar sabendo agora. 1 João 5, versos 11 e 12. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João 6, a partir do verso 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. São palavras de Jesus, né? Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, sem aquele jovem perceber que estava diante da própria vida eterna, ele faz a sua pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar, para possuir a vida eterna? Em outra versão diz: o que eu farei de bom para alcançar essa vida? E aquele rapaz não tinha apenas uma visão limitada, né, a respeito de Deus. Ele tinha do reino de Deus, ele tinha na sua mente, a sua mente voltada por uma salvação que é por meio das obras, né? Ele tinha a ideia de que ele precisa acumular muitos atos de justiça para ele conquistar e merecer a vida eterna. Assim ele tinha sido ensinado, né, meus queridos? Essa era a religião dos fariseus. Essa era a religião pautada na lei, no merecimento, religião baseada nas obras, né? E uma religião que é praticada, que é vivida, uma busca por Deus, que é vivida sempre com o intuito de conquistar o favor de Deus, de conquistar a bênção de Deus, de conquistar aquilo que Deus tem para dar. E mais uma vez, né, a gente percebe que essa não é uma realidade de muitos hoje em dia também. De muitos de nós. Há muitas pessoas ainda presas no engano de que a salvação é obtida pelas obras, né? A salvação é obtida por atos de justiça, por merecimento, e a grande parte das religiões pregam isso, das grandes religiões hoje vigentes no mundo. Pregam isso e exigem do homem certos tipos de adoração, de esforços, de sacrifício para que esse homem possa então obter o favor de Deus e obter a vida eterna e a salvação. Mas não é isso que o Evangelho segundo Jesus Cristo diz. E é nesse Evangelho de Jesus Cristo que nós cremos. Amém? E é sobre esse Evangelho de Jesus que nós pregamos. E queremos permanecer pregando como igreja. Eu quero te dizer que se você, meu querido, veio a esse lugar com uma expectativa diferente, possivelmente você vai se frustrar, né? Pode ser que você se incomode um pouco e saia triste desse lugar sem a decisão de ser um discípulo de Jesus, porque aqui, em nome de Jesus, né, a mensagem do Evangelho vai ser pregado segundo a Bíblia. Então, somente segundo a Bíblia, o Evangelho segundo Jesus Cristo,
e ponto. Amém? O evangelho segundo Jesus Cristo, nada mais, nada menos. Aquilo que ele fez, aquilo que ele pede, ponto. E pode ser que talvez isso não caia bem aos seus ouvidos. Pode ser que aquilo que Jesus diz e tem para te dizer não caia bem aos seus ouvidos, como aconteceu com aquele jovem rico. Eu espero que não, queridos. Eu espero que a pregação do evangelho de fato traga luz e entendimento para a sua vida, a ponto de você decidir entregar sua vida para ele, ter sua vida transformada e aí sim ter uma garantia, uma certeza, uma convicção dessa vida plena, dessa vida eterna dentro de você. Nós cremos no único e exclusivo caminho para o homem chegar até Deus, Jesus Cristo. Sim, só há uma maneira de nós sermos salvos. Ter fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer na obra redentora de Jesus e se apropriar dessa obra, meu querido. Atos 4:12. Em mais ninguém há salvação. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Só por Jesus há um único Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esse é o nome. A salvação não consiste naquilo que nós fazemos para Deus, mas naquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. E se há alguma coisa que compete a nós fazermos, sim, tem uma coisa que nós podemos fazer para ser salvos, que é ter fé. Nós temos de crer. Isso sim nós temos que fazer. Nós temos que ter fé em Jesus. Efésios 2:8-9 diz assim: porque pela sua graça é que nós somos salvos, por meio da fé que temos em Cristo. Está a ver o lugar que a fé entra? Pela graça nós somos salvos, pela obra de Jesus. Mas nós alcançamos essa salvação e nos apropriamos dessa salvação por meio da fé que temos em Cristo. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios. É uma dádiva de Deus. É um dom gratuito de Deus. Não é uma recompensa pelas nossas boas obras. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso. É pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie disso. Que a palavra de Deus fala. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a boa nova. Não é sobre o que nós temos que fazer para alcançá-lo. Mas é sobre o que ele fez para nos alcançar. Porque nós não poderíamos fazer aquilo que só ele podia fazer. Amém? Então vamos voltar aqui à resposta que Jesus deu à pergunta do jovem. Jesus, o jovem perguntou: o que eu farei, bom mestre, para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus à pergunta do jovem, vamos ver novamente ali em Marcos 18:19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ué, mas Jesus não é Deus? Estranho, né? Confuso. Jesus está negando aqui a sua própria divindade? Não, ele não está negando a sua própria divindade, tudo aquilo que está revelado em todas as outras páginas das Escrituras. Jesus não estava aqui a negar quem ele era. Mas é interessante porque a gente compreende isso com o todo do texto, que ele estava aqui basicamente a questionar o padrão de bondade daquele homem. Aquilo que ele media como bom, como mal, como certo e como errado. E mais tarde ali, muito em breve, ele ia descobrir que talvez o seu conceito do que era bom não estava assim tão alinhado com aquilo que Deus diz que é bom. Enfim, nós vamos perceber disso, né? Na verdade, aquele jovem se achava muito bom. E aquilo foi um grande equívoco na vida dele. Então, Jesus continua ali a sua resposta. Verso 19. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Né? Ali em Mateus a gente vê não essa expressão não defraudarás, mas a gente vê Mateus colocando a expressão amarás o seu próximo como a ti mesmo. Né? Jesus está fazendo aqui menção aos 10 mandamentos. Estranho, né, gente? Porque hoje a gente sabe que, mas não é pelos mandamentos que eu sou salvo. Calma lá. Jesus está construindo algo muito especial aqui para chegar no ponto
como ele sempre faz, né, com aquele homem. Mas Jesus faz aqui então menção ali ao decálogo, aos 10 mandamentos. Na verdade, ele não cita 10 mandamentos, né, ele menciona 6 mandamentos, né, relacionados à questão da relação do homem com o próximo, né, aos relacionamentos. E é interessante, queridos, que nesse momento Jesus não falou sobre si mesmo. Interessante a estratégia de evangelismo de Jesus. Ele não falou aquilo que ia acontecer muito em breve, que ele morreria naquela cruz e que seria dessa forma, crendo naquele sacrifício e que aquele jovem poderia ser salvo e receber o perdão dos seus pecados. Ele não falou sobre as 4 leis espirituais, alguns sabem do que eu estou falando. Ele não falou sobre o plano da salvação, né? Ele não apresentou aqui um roteiro de passos que aquele homem precisava, aqueles passos que a gente está acostumado a ouvir. E ele também não disse, Deus te ama e tem um plano para a sua vida, creia nisso e você será salvo, né? O evangelho se resume nisso. Jesus usou uma estratégia de evangelismo com aquele homem que talvez muitos de nós não teríamos coragem de usar, né? Nós estamos muito preocupados se as pessoas vão gostar ou não daquilo que nós vamos ouvir e nós não estamos apontando a verdade a elas. Né? Nós estamos acariciando as pessoas, acolhendo as pessoas, mas não estamos pregando o evangelho às pessoas. E é o evangelho que muda a vida das pessoas. Não é verdade? A resposta de Jesus centrou-se ali na obediência à lei de Deus. E aquilo era um ponto de partida conhecido para aquele homem. Para aquele homem, né, religioso, para todos aqueles homens que viviam debaixo da antiga aliança, que era o que estava vigente até aquele momento, né? Foi na cruz, no sangue derramado, que Jesus estabeleceu uma nova aliança. Mas, enfim, era o caso daquele jovem. Jesus partiu desse ponto na conversa com ele. E, de fato, isso não deixou de acontecer, mas vamos lá, não vou entrar aqui. A gente não deixa, a obediência à lei de Deus ainda continua sendo uma exigência, né? O ponto é que nós não conseguimos obedecer e alguém teve que fazer alguma coisa por nós. Mas Jesus estava ali a enfatizar a lei de Deus como um padrão perfeito de Deus, né? E a verdade era, se você conseguir cumprir a lei perfeitamente, poderá escapar da penalidade do pecado. Essa era a realidade, né? Mas esse era o grande si. Quem é que consegue cumprir a lei perfeitamente? Perfeitamente, todos os mandamentos. Ainda mais na altura que Jesus colocou, não é verdade? Porque não adulterarás. Jesus agora diz, se você desejar pensar, cobiçar uma mulher que não é sua, você já está adulterando. Esse é o padrão divino. Aquele jovem, certamente ele não era suficientemente bom para cumprir perfeitamente toda a lei, para obter a salvação pelas suas próprias obras. Assim como nenhum de nós é suficientemente bom para isso, meus queridos. E é interessante que, sobre essa resposta de Jesus, também quero destacar mais uma frase do pastor John MacArthur. Ele escreveu: Jesus o fez defrontar-se com o padrão divino, não porque guardar a lei o faria merecedor da vida eterna, mas para que ele pudesse perceber o quão longe ele estava, o quão distante ele estava. Mas o jovem respondeu para Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso eu tenho feito. E é interessante que lá no livro de Mateus, Mateus ainda acrescenta uma nova pergunta que o jovem fez. Ele falou, em Mateus 19, 20, Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Eu já faço tudo. O que me falta? Eu já obedeço tudo. Eu já faço tudo certo. O que mais eu preciso fazer, mestre? E essa resposta do jovem mostra que ele estava muito enganado a respeito de si mesmo. Muito enganado. Quem sabe ele superestimasse as suas grandes qualidades e virtudes. Tudo indica que ele fazia isso. E que, ofuscado por isso, ele não tinha real consciência a respeito do quão pecador ele era. Nas áreas em que ele estava a falhar. Vamos nos lembrar daquilo que a Bíblia diz ali em 1 João 1, a partir do verso 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e estamos a rejeitar a verdade. Mas se lhe confessarmos os nossos pecados, podemos confiar
que Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Graças a Deus por isso, irmãos. Essa nossa esperança está nisso, meus irmãos. Se nós dissermos não tenho pecado, nós somos mentirosos. Mas se nós reconhecemos que nós temos pecados, nós não somos fulminados. Há uma graça que cobre as nossas vidas. Se confessarmos os nossos pecados, nós podemos confiar. Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E se afirmarmos que não pecamos, chamamos mentiroso a Deus. E a sua palavra não tem lugar nos nossos corações. Em outras palavras, era isso que aconteceu ali com aquele jovem rico. Jesus precisou apontar a lei para confrontar o pecado que havia no coração daquele homem. Sem a consciência do pecado, por meio da lei de Deus, por meio dos mandamentos de Deus, a salvação pela graça que Jesus tem a oferecer não tem sentido. Não adianta eu apontar a graça. Não adianta eu dizer para você, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, meu irmão. Venha, creia, siga Jesus. A sua vida será transformada. Não adianta eu apontar a graça, sem antes eu apontar a lei que revela o meu pecado e que me faz perceber o quão distante eu estou de Jesus. Se eu não tenho pecado, que diferença faz um Salvador? Amém, queridos? Então, quando nós apresentamos a mensagem do Evangelho, e nós somos chamados a fazer isso, e nós como igreja estamos sendo desafiados esse ano, mais do que nunca, a darmos o testemunho de Cristo. Esse é o tema aqui, regindo a nossa vida como igreja esse ano. Quando nós apresentamos a mensagem do Evangelho, antes de nós falarmos sobre o caminho da salvação, nós precisamos falar sobre a condição pecaminosa do homem, a pecaminosidade do homem e do coração. Foi isso que Jesus fez. E isso jogou luz no interior daquele homem. A verdade, a palavra de Cristo, ela revela a real condição dos corações. Jesus fez isso em tantos outros encontros, não é verdade? E lá no verso 21, a Bíblia diz, Marcos 10, 21. E Jesus, fitando, olhando para aquele homem, o amou e disse, só uma coisa te falta. Essa foi a resposta de Jesus. Vai, vende tudo o que você tem. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Que dureza de Jesus, não é? Que Jesus malvadão. Coitado daquele jovem. Que menino bom, tão bonzinho. Será que ele merecia isso, Jesus? Por que você não pediu isso para outra pessoa? Esse é o ponto, meus irmãos. Se isso fosse condição para salvação, pobreza fosse condição para salvação, Jesus teria pedidos para todo mundo, mas não é o ponto. É que ele precisava tocar no ponto específico do pecado daquele homem. E o verso 22 diz que ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O homem não estava disposto a seguir Jesus, se isso significasse ele ter que abrir mão das suas riquezas. Então Jesus expõe a cobiça do coração daquele homem. Jesus expõe algo que nem aquele homem talvez percebesse que ele tinha no coração dele. Será que você se lembra de algo assim ter acontecido na sua vida quando você se aproximou de Jesus? Jesus trouxe uma luz para a sua vida e você começou a perceber coisas que antes você nunca tinha enxergado. Não é assim que acontece, meus irmãos? Sim ou não? É só comigo que aconteceu? Vocês estão aí, gente? Sabe, Jesus revela que aquele homem de fato não amava a Deus de todo o seu coração. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele amava mais a si mesmo, ele amava mais ao seu dinheiro. Ou seja, ele estava longe de obedecer a todos os mandamentos. Ele não era um homem melhor do que ninguém. Ele era um pecador como todos os outros. Jesus foi tão cirúrgico, tão certeiro. Sabe, Jesus, queridos, um encontro verdadeiro com Jesus, um contato com o verdadeiro evangelho, sempre vai revelar aquilo que está dentro de nós. Sempre vai revelar. Sempre vai confrontar aquilo que está dentro de nós. Você tem ouvido a palavra de Deus, você tem se aproximado de alguma forma de Jesus,
E eu quero te perguntar, você já está a perceber o que a luz de Deus está querendo revelar no seu coração? O que Ele já falou, o que Ele está a falar a respeito do seu coração? Você já está a perceber aquilo que Deus tem te mostrado? Aquilo que Ele tem falado no seu íntimo? Ele já tem apontado para você e revelado o seu pecado? Sabe, há coisas que nós ouvimos de Jesus que parecem muito duras, meus irmãos. Parecem realmente muito duras, mas elas são necessárias. Talvez não seja aquilo que você deseja ouvir, não é? Talvez não foi aquilo que você procurava quando você começou a buscar Jesus, mas é aquilo que você precisa ouvir. E há coisas nas nossas vidas que precisam ser identificadas e eliminadas nas nossas vidas para que a gente possa de fato acessar a vida que Deus tem para nos dar, a vida eterna. E o encontro de Jesus com o jovem rico me mostra pelo menos 3 dessas coisas que qualquer um de nós precisa abandonar para poder abraçar a vida eterna. E eu queria, falar desses 3 pontos com os irmãos brevemente. Vejam se vocês concordam e enxergaram isso também no texto. A primeira delas é a idolatria. Diga comigo, idolatria. Você sabe o que é idolatria? Qual o conceito que você tem de idolatria? Nós precisamos alinhar o conceito com a palavra de Deus. Nós não podemos possuir a vida eterna enquanto houver idolatria nos nossos corações. Ídolo é todo aquele que a gente coloca num lugar de adoração central nas nossas vidas. Um ídolo a quem a gente rende as nossas vidas, as nossas afeições, submete o senhorio da nossa vida a esses ídolos, coisas, pessoas, enfim. Não é necessariamente um objeto de madeira, de cerâmica, um santo, ou qualquer coisa que algumas pessoas chamam de ídolos, é muito além disso. Até a avareza é tido como um ídolo no coração. A palavra de Deus diz. Mas vamos lá. Nós não podemos possuir a vida eterna enquanto nós tivermos ídolos no nosso coração. E Jesus revelou quem era o ídolo no coração daquele homem. Quem que era? A riqueza. O seu Deus era o dinheiro. Então, para ele, as suas propriedades, o que ele possuía, era muito mais importante do que Jesus. E ele não podia, então, seguir a Cristo se ele precisasse abrir mão delas. E foi o que Jesus pediu a eles. Jesus queria ver aquele homem pobre? A pobreza era a condição para aquele homem ter a sua vida salva? Não é esse o ponto. Jesus estava convidando aquele homem a remover o ídolo do seu coração. Somente dessa forma ele poderia acessar a vida eterna. Ele estava a quebrar o principal mandamento. Não tenha outros deuses além de ti. Diante de ti, perdão. Não tenha outros deuses diante de ti. Só o Senhor é Deus. Ame o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Ele queria a vida eterna, mas ele não estava disposto a renunciar aos seus ídolos. E por isso que Jesus disse para ele, você está quase lá. Só uma coisa te falta. Mas essa coisa custava tudo. Mas essa coisa era o grande cerne da sua vida. Essa coisa tinha tanta força na sua vida. Essa coisa tinha tanto domínio na sua vida que ele não foi capaz de negá-la. Ele não foi capaz de renunciar. Era um Deus ou não era na sua vida? Será que existe algo assim na sua vida, meu querido? Será que existe algo? Faz um exercício aí de reflexão. Será que existe algo que você não seria capaz de entregar e de abandonar se Jesus fizesse essa mesma proposta para você? Rebeca, entrega isso, larga tudo e me segue. Pensa numa coisa que você... Pensa. Jesus está lhe pedindo a você alguma coisa que hoje mesmo você não está conseguindo entregar a Ele, meu querido. Jesus está te pedindo, está te mostrando algumas coisas. Você está entre Jesus e essa coisa. Você está medindo o valor entre uma coisa e outra. Eu quero te dizer, se você não está conseguindo largar isso, meu irmão, talvez isso seja um ídolo no seu coração. Talvez isso tenha encontrado um lugar no seu coração, uma força na sua vida tão grande, a ponto de você
confrontado por Jesus, de fato não conseguia abrir mão. A confiança em Deus pede uma devoção exclusiva. Confiança em Deus e devoção exclusiva. É isso que a gente precisa para a salvação. A confiança e a devoção exclusiva vai implicar em abandonarmos os ídolos no nosso coração. Segundo ponto. Estamos quase caminhando para o fim. Além da idolatria no coração daquele homem, há um outro ponto que nós também precisamos deixar, abandonar, abrir mão, para que a gente possa acessar a vida eterna. E nós podemos meditar a partir da história desse homem, que é a autojustiça. A autojustiça, a justiça própria. Esse foi um ponto-chave desse encontro com Jesus e o jovem rico. O perigo de nós não reconhecermos o pecado que há em nós. O perigo de nós não enxergarmos o pecado. Aquele homem se achava bom. Nós falamos sobre isso. E ele não confessou a sua culpa. Quando Jesus fez menção aos mandamentos, ele simplesmente diz: isso tudo eu já faço. Isso tudo eu já faço. Eu já faço tudo. Ele não reconhece a sua culpa. E eu trouxe aqui também uma citação do Timothy Keller, no seu livro A Cruz do Rei. Ele fala de qual foi o grande problema do jovem rico, e eu achei interessante como ele coloca. Ele diz assim: o problema, não sei se está aí a frase, pronto. O problema do jovem rico não está no valor que ele atribui à sua riqueza, mas sim no valor que ele atribui à sua moral. Está na sua noção de que ele não precisa da graça de Deus. E eu sei que os nossos olhos, quando a gente olha para essa história, sempre está nas riquezas. Sim, esse é um fato muito importante, já falamos, né? A riqueza sendo um ídolo no coração. O amor ao dinheiro. Jesus mesmo, na continuidade desse trecho das Escrituras, ele diz aos seus discípulos: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ah, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. De fato, aquilo era um problema, uma barreira no coração. Mas é interessante que a grande luz não está no valor que aquele homem e no apego que ele tinha aos seus bens, mas no valor que ele dava à sua própria moral, no valor que ele dava à sua bondade, às suas virtudes, à sua capacidade de fazer as coisas certinha e corretinha. E mais uma vez, quando você não tem noção do seu pecado, você não tem noção do quanto você precisa de Deus, do quanto que a graça de Deus é valiosa. Daí você não pode fazer como nós vimos lá nos nossos pequenos grupos essa semana, como aquele homem que encontrou aquela pérola de grande valor, e ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquela pedra. Porque não há valor na graça de Deus enquanto não tiver amargor do pecado na minha vida. Nenhum homem pode ser salvo enquanto estiver agarrado na sua autojustiça. Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus veio para salvar os perdidos. Os sãos não precisam de médicos. Os justos não precisam. Mas ele veio chamar os perdidos. A salvação não é para aqueles que desejam melhorar as suas vidas. Presta atenção nisso, meu querido. Vou ler aqui o que eu anotei. A salvação não é para quem deseja melhorar a sua vida, curar as suas emoções, restaurar a sua vida financeira, restaurar o seu casamento, preencher o seu vazio. Não. A salvação é para aqueles que são pecadores e que se aproximam de Deus em busca de perdão. É sobre isso, meus queridos. Com o perdão e com a graça de Deus, a gente recebe tantas outras coisas, mas esse não é o ponto principal onde nós devemos nos apegar. A salvação é para pecadores que se achegam a Deus em busca de perdão. A fé que nos salva é a fé que nos leva a reconhecer a nossa pecaminosidade e nos faz enxergar o quanto o nosso pecado ofende a Deus,
Enquanto não houver compreensão da realidade, da gravidade do pecado pessoal, não poderá haver redenção. Se você ainda não se enxerga como um pecador, se você não consegue reconhecer o quão miserável você é, longe da graça de Deus, afastado da graça de Deus, você não vai entender a cruz. A cruz não vai fazer sentido para você. Não vai ver importância na salvação. E como eu sempre lembro dessa frase do Thomas Watson, se não me engano, a cruz não será doce, ou Jesus não será doce, enquanto o pecado não for amargo. E você não vai valorizar quem Deus é, quem Jesus é, e aquilo que Ele fez à sua vida. Por que você entregaria a sua vida a Jesus? Né? Porque alguém faz um apelo aqui, te convidando, e constantemente nós temos feito isso. Pregado a palavra, né? A gente está aqui a expor o evangelho e eventualmente fazemos um apelo, um convite, porque é um convite mesmo para que você dê um passo de fé. Não é vir aqui na frente que te salva, meu irmão, mas é um passo importante, porque isso só vem aqui à frente quem está reconhecendo, quem está ouvindo a mensagem, crendo na mensagem. Essa é a expectativa. E a fé é isso que nos conduz à salvação, né? Crer no Senhor Jesus, confessar com os nossos lábios, né? Mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou entregar minha vida? Por que eu vou renunciar a outras coisas? Abrir mão? Por quê? Para quê? Eu sou tão satisfeito com a forma como eu estou vivendo, né? Eu já me satisfaço nos meus prazeres ali. Por que eu quero Jesus? Por que eu quero Jesus? Por que eu vou deixar tudo por Jesus? Não faz o menor sentido isso. Então, para nós acessarmos essa vida eterna que há em Cristo Jesus, meu querido, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade da graça e da salvação de Jesus. E por fim, nessa história eu vejo mais uma coisa que nós precisamos eliminar nas nossas vidas se nós desejamos tomar posse da vida eterna que Jesus tem para nós. A terceira coisa é a desobediência. A desobediência. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 5:9, afirma que Cristo tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristo é fonte de salvação para aqueles que lhe obedecem. E o jovem rico, na verdade, ele não quis se submeter a Cristo. Ele não quis obedecer aquela palavra que Jesus deu a ele. E quando Jesus... mais uma vez, quando Jesus pediu para ele entregar aquelas riquezas, Jesus, ele não estava falando, meus irmãos, que a salvação vem pela caridade. Para a salvação vem para você fazer o bem aos pobres, aos menos favorecidos. As suas obras de caridade não vão te salvar. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, não é isso. Ele não estava dizendo que a vida eterna pode ser comprada com a sua caridade. O que Jesus estava propondo aqui é assim: você vai fazer tudo aquilo que eu te pedi? Você está disposto a deixar que eu governe a sua vida? Você está disposto a me reconhecer como seu Senhor? Aquele que diz como você deve fazer, como você deve agir, por onde você deve andar. Você vai permitir que eu seja governado, que eu governe a sua vida? Você vai se permitir ser governado por mim? Você vai permitir que eu seja a autoridade máxima na sua vida? Queridos, até que isso aconteça, você e eu não somos capazes de herdar o reino dos céus. Até que Jesus tenha total autoridade sobre as nossas vidas, nós não podemos herdar o reino de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu queria poder falar de uma coisa mais fácil, né, meus irmãos? Mais suave. Mas sabe que certa vez Jesus ensinando, discipulando, ele trazendo aquelas palavras do que ia acontecer, coisas, verdades a respeito do reino. Os seus discípulos, aqueles que estavam andando com ele, chegou uma hora que falaram assim: chega, chega. Essa palavra é muito dura para mim. Está na Bíblia, irmão, vocês sabem. Essa palavra é muito dura. Jesus, tchau, beijo. Vou voltar para a minha vida. Não tem condições de seguir esse homem. Muito louco tudo isso que ele está falando.
E Jesus, nessa ocasião, ele vira para os seus, eu creio que para aqueles ali, para os mais próximos, 12, ele fala assim: e quanto a vocês? Hein? E quanto a vocês? Vocês também vão me abandonar? Essa é a oportunidade. Então, e quanto a vocês? E aí é onde Jesus fala aquela, célebre frase: Jesus, para quem iremos? Pedro, o que eu falei? Perdão. Vocês estão atentos. Pedro diz: Jesus, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos, meus irmãos? Para onde nós vamos? Você quer voltar para a sua vida sem Jesus? Você quer voltar para aquele lugar de escuridão, de condenação, de jugo do pecado? Eu não quero. E a direção que Jesus deu para aquele homem continua a ser a mesma para aqueles que hoje buscam a segurança da salvação e a vida eterna. A direção é: submeta-se ao senhorio de Cristo. Sujeite-se às condições dele. E se necessário for, renuncie. Deixe de lado aquilo que é o objeto da sua maior afeição. Sabe que a gente não pode ter dois amores, nem dois senhores. A gente precisa render tudo. Tudo. Toda a nossa afeição, toda a nossa devoção precisa ser entregue para Jesus. E às vezes a gente vai ter que entregar aquilo que a gente mais valoriza para a gente poder receber o que Deus tem para nós e aprendermos a submeter a nossa vida a Ele. Lucas 9, 23 a 25 diz assim: Jesus dizia a todos, presta atenção, vamos nos lembrar do que Jesus dizia. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Jesus chamou aquele jovem para o discipulado. Jesus chamou aquele jovem: vem e me segue. Sabe? Porque é caminhar com Jesus que transforma as nossas vidas. É caminhando com Jesus que aquele jovem perceberia o domínio das riquezas na sua vida. Perceberia, parece que essa palavra está parecendo estranha, mas está certo, Perceberia a sua realidade, a sua fraqueza, venceria as suas dificuldades. É caminhando com Jesus. Jesus convida aquele jovem a uma caminhada com Ele, uma caminhada de preparação para essa vida. Uma caminhada de santificação. Sabe, queridos, porque a salvação é algo que nós ganhamos em Cristo. Nosso nome é escrito no livro da vida quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas ao mesmo tempo a salvação é um processo. Esse é um outro assunto. Mas o fato é, Jesus chamou aquele homem: vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem cá que eu quero te preparar. Vem cá que eu quero mudar os seus valores. Eu quero te conduzir à vida eterna. Vem comigo, eu vou te conduzir. João 17:3. E a vida eterna é essa: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O caminho para a vida eterna é esse: é conhecer a Cristo. E Jesus falou para esse homem exatamente o que ele tinha que fazer: vem andar comigo, vem me conhecer. Mas aquele homem, incomodado com o que Jesus falou, se retirou, virou as costas e seguiu tocando a vida dele. Sabe, querido, a mensagem do verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho que salva, exige fé em Jesus, arrependimento, confissão de pecados, novo nascimento, como nós aprendemos aqui a semana passada, o abandono da vida de pecado, uma submissão ao senhorio de Cristo, o desapego às coisas desse mundo. Ai, mas não é pela fé? Mas eu tenho que fazer tudo isso? Queridos, a fé, tudo isso que eu falei são as obras que vêm a partir da fé. Percebe?
A fé sem obras é morta, mas a gente mostra a nossa fé em Jesus de fato através disso aqui, ó. Não é quando eu falo que eu tenho fé. É quando eu mostro a minha fé. Crendo em Jesus, me arrependendo, confessando pecados, reconhecendo o pecado que é em mim, permitindo que o Espírito de Deus habite em mim e me transforme, deixando a vida de pecado para trás, abandonando os meus ídolos, abandonando todos os outros deuses, todos os outros amores e me submetendo a Cristo. Me desapegando às coisas desse mundo. Isso é o resultado da fé. E a fé que salva. A salvação é oferecida pela graça, mas ela é apropriada por esse tipo de fé. O tipo de fé que produz essas coisas que eu disse aqui agora. O custo do discipulado é elevado. O caminho é estreito. E Jesus diz que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, nem todo aquele que faz coisas no nome de Jesus será salvo e terá acesso. No último dia, Jesus vai dizer para alguns desses: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Não vão entrar no reino de Deus. O jovem rico não estava pronto para essa conversa, meu querido. Essa é a verdade, mas ele não estava pronto para essa conversa. Você está pronto? Será que alguém aqui também não está pronto? Talvez alguns aqui não estejam prontos para essa conversa, eu sei disso. Sabe, o jovem rico estava em busca de alguém que o afirmasse e dissesse o quanto ele era realmente bom. Fica tranquilo. Alguém que trouxesse alívio à sua consciência. Alguém que trouxesse descanso à sua alma inquieta, perturbada, né? Sedenta. Alguém que suprisse aquele vazio que tinha no coração dele. Talvez ele estivesse em busca de um alívio psicológico diante dos problemas e dos dilemas que a vida que ele estava enfrentando. Foi por isso que ele correu atrás de Jesus. Foi por isso que ele correu atrás de Jesus. Mas o que ele encontrou foi o amor de Jesus. Fitando nos olhos, Jesus o amou. Aquilo que parecia severidade, aquilo que parecia um exagero, uma coisa tão dura, era Jesus amando aquele homem. Olha que lindo isso. Um amor que não podia deixar aquele homem no estado que ele estava. Jesus nos ama como nós somos, nos recebe como nós somos, mas Ele nos ama tanto que Ele se recusa a nos deixar como nós estamos. E o amor de Jesus olhou para aquele homem e amando disse: vende tudo e me segue. Um amor que fez um ataque frontal ao mal que estava impedindo aquele homem de entrar na vida eterna. Jesus não quer que ninguém se perca. A vontade de Deus, a Bíblia diz, é que todos sejam salvos. Essa é a vontade do Senhor. Mas eu já estou encerrando. Fiquem tranquilos, meus queridos. Vocês querem ir embora? Vocês estão inquietos? Deixa Deus falar o seu coração, nós vamos terminar. Como o John MacArthur afirma, ele diz assim: o Senhor Jesus não aceita os pecadores sob as condições que eles mesmos impõem. Isso é tão maravilhoso. Não é sob o nosso modo, querido. Não é na maneira como nós determinamos que as coisas sejam. É Deus que determinou. E eu quero te falar agora. Aceite as condições de Jesus. Sabe, se você ainda tem duvidado, se você ainda tem titubeado, se você ainda tem se agarrado a tantas coisas, seja aos seus ídolos, seja a sua justiça própria, se você tem se agarrado a mesma desobediência, não tem se sujeitado ao senhorio de Cristo. Sabe, eu creio que hoje Jesus está te dando mais oportunidade, querido. É mais uma vez a luz do Evangelho brilhando na sua vida, para que você entenda, para que você perceba. Mas atenção, sim, existe um custo para servir a Cristo e para seguir a Cristo. Existe um custo. E eu não posso aqui fantasiar algo para você. Porque como seria bom ganhar um jovem rico para Jesus, hein? Ia ser uma bênção, né, irmãos? A gente tem aqui um amigo rico na igreja, vai pagar um churrasco pra gente, aquela casona dele bonita, pra gente fazer os convívios, naquela piscina maravilhosa no verão.
De vez em quando eu passo em frente a umas casas aqui em Aveiro e falo, ô Jesus, manda esse irmão para nós precisamos de uma casa assim para fazer a célula. Manda um irmão assim que vai se converter, um rico bem generoso, que vai colocar os seus recursos a serviço do reino. Como ia ser bom, tem gente que está preocupada em ganhar essas pessoas. Então eu preciso contar uma mensagem para ela, que vai fazer ela ficar aqui bem feliz na igreja. Mas se não é uma mensagem que está mudando a vida desse irmão, querido, não é o evangelho de Jesus. Aceite as condições de Jesus e não seja como o jovem rico. Entregue tudo a Ele. Entregue o controle da sua vida a Ele. Entregue tudo a Ele. Entregue o controle da sua vida para Ele. Se submeta a Ele. E então, quando você não tiver mais nada, você vai perceber que Jesus é tudo. Entrega para Ele quando você não tiver mais nada na sua mão, no seu controle, no seu domínio. Você vai perceber que nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Queria que você fechasse seus olhos. Sabe, eu não vou fazer um apelo hoje não. Às vezes eu não consigo conduzir esse momento. Confesso para os irmãos. Às vezes eu não consigo conduzir esse momento. Mas hoje eu queria que o Espírito Santo conduzisse esse momento. Que você fechasse seus olhos. Eu falei com Deus. Eu falei, Deus, como eu vou conduzir esse momento? E a única resposta que eu tinha era, deixa o Espírito conduzir esse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e Ele vai falar com você, meu irmão. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem da justiça e do juízo.